Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 13 de outubro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quartou amanhã, a nossa grade está terrível, porque é praticamente jogos do Brasileirão. E a gente sabe como é jogo do Brasileiro. Ontem a gente teve um dia bom, cara, pena que a Croácia acabou com os nossos planos. Cara, a Croácia dominou a partida, infelizmente já tomou 2 chegadas, 2 gols. Ela chegou a empatar, perdeu chance, enfim, faz parte do futebol, né? E é um jogo que ela acabou se complicando bastante, porque a Rússia venceu de 2-1, um jogo que estava precificado como under. Eu falei que era jogo para gols, que a necessidade da partida era muito grande, acabou saindo gols. Pena que a Croácia acabou matando o bilhete do canal. Teve outro jogo também, foi o do São Paulo. Eu falei que ou seria um jogo horrível, de 0-0, ou a gente teria um jogo mais interessante, né? Porque o São Paulo buscando sair do rebaixamento, Cuiabá ali também pela Libertadores, só que acabou sendo a situação do horrível. O São Paulo até fez de tudo pro Cuiabá fazer gol, só que o Cuiabá também fez de tudo para não fazer. E mérito pro Volpi, que geral critica, mas outro ele foi bem demais. Então vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui pelo Brasileirão, 7 horas da noite, é Atlético Mineiro enfrentando o Santos. Santos que venceu a última. E assim, vamos dar uma olhada aqui na tabela primeiro. O Atlético Mineiro, ele é o líder, tem 53 pontos, ele tá com 11 pontos na frente do Flamengo, só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. No caso, o Flamengo ganhar, aí a diferença cai para 5 pontos. Aí, analisando que ainda tem um confronto direto, o Atlético Mineiro, ele não tá... O que eu quero dizer com isso, né? O Atlético Mineiro, ele não tá com essa vantagem toda igual tá aparecendo, tá? Então, para ele, é importante sim vencer adversários, principalmente jogando em casa. Ele vai enfrentar o Santos, que ganhou a última, no último minuto contra o Grêmio, um jogo horroroso, o jogo foi uma agressão ao futebol, que jogo horrível, horrível. Aí saiu um gol no finalzinho, o Santos conseguiu sair da zona do rebaixamento, tá com 28 pontos, mas ainda tem Bahia com 26, Sport que voltou a jogar bem, tá com 26, Grêmio com 23, então o Santos para ele é sempre importante estar pontuando. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Galo vem de 16 partidas sem perder, dos últimos 5 jogos em 4, ele foi o primeiro time a marcar. Já o Santos, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, é o estilo de jogo do Santos. O Santos trocou o Diniz pelo Carille, então não tem jeito, é estilo de jogo truncado, tá legal? O jogo do turno, por incrível que pareça, o Santos venceu por 2-0. Detalhe interessante que eu quero mostrar também é o Atlético Mineiro jogando em casa. Em 11 jogos, ele ganhou 9, empatou 1 e perdeu apenas 1. Em 11 jogos em casa, ele fez 23 gols e sofreu apenas 6. Tropa, é um jogo complicado porque é jogo do Brasileirão, tudo pode acontecer, o Santos pode estar motivado porque ganhou o último jogo. E vou te falar, para o Santos é interessante segurar um empatezinho nesse jogo, pô, 1 ponto para o Santos contra o Galo vai fazer muita diferença. E para o Atlético só interessa a vitória. E na moral, eu cravo essa vitória do Atlético Mineiro. O Atlético tem um time melhor que o Santos, está jogando muito mais bola, mesmo com alguns desfalques. Eu falo para vocês, pô, jogando o Hulk, jogando o Nacho, que joga muito, tem o Zaracho também, que joga muita bola, é o suficiente para ganhar de praticamente todos os times do Brasil, tá? Não todos, porque tem o Flamengo, Palmeiras, mas não, Palmeiras dá para ganhar sim, esses caras. Mas assim, tropa, eu cravo essa vitória, mas vou lembrar mais uma vez que é perigoso porque é campeonato brasileiro. Se eu fosse buscar o mercado de gols, buscaria o mercado de menos gols, porque a tendência desse jogo é o Galo tá buscando a vitória e o Santos se segurar ali e jogar por uma bola parada, até porque o Santos tem um ataque muito fraco. Placar para mim, 2-0 para o Atlético Mineiro. Se for entrar no mercado de gols, eu entraria no menos de 3 gols e meio. Próximo jogo que a gente tem aqui das 7 horas da noite é Chapecoense contra o Furacão, Atlético Paranaense. Jogo difícil demais para o mercado de resultados, por mais que a Chape ela não vença, só ganhou um jogo. Cara, a Chape ela tem dificultado muito a vida dos seus adversários, principalmente jogando em casa. Quem lembra o último jogo dela jogando em casa, empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Já o Atlético Paranaense, o que torna perigoso também é que os jogos que você tem mais tranquilidade que ele vai vencer, ele não ganha. E os jogos que você acha que ele não vai vencer, ele vence. Então é um time safado, é um time que eu corro do mercado de resultados. Só que eu vejo com boa possibilidade o mercado de gols. Vamos dar uma olhada no histórico.
Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 ambas marcam. A Chape não perde para o Atlético Paranaense há 4 partidas e o Atlético não perde a 3. No caso, os 3 últimos jogos acabaram sendo empate. Vamos lá. Chape vem de 5 jogos sem vencer, de todos os rodadas do Brasileiro, ela só venceu uma. Só que ela vem sofrendo gols há 7 partidas, das últimas 7, em 5 ambas marcam. Já o Atlético Paranaense, deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos, para reforçar esse mercado de gols. Os últimos jogos do Furacão, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 4-2, 2-1, 2-1. É um time que normalmente tem gols em suas partidas. Últimos jogos da Chape, 5-2, 2-2, 1-1, aí teve 1-0, mas 2-0, 2-1, 2-1. Vamos dar uma olhada aqui agora na classificação. Chapecoense é lanterna, só venceu apenas um jogo. É um time que tem chance de não cair? Teria que ganhar todos os jogos e torcer para uma combinação aqui maluca, né? Chapecoense está no nível completamente de desespero. Já o Atlético Paranaense, ele está em 8º lugar, lembrando que é um G9, agora a Libertadores. Pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, porque o Atlético Paranaense é bem over. Dos 24 jogos aqui do Brasileirão, fez 31 gols, sofreu 31. Já a Chape, em 25 jogos, fez 22, sofreu 43, sofre bastante gols. Então, se eu fosse explorar algum mercado, exploraria o mais de 1,5. A Chape está jogando em casa, está no desespero. Ela normalmente vai buscar um gol e acaba levando. Isso acontece quase sempre. E dá sim para explorar um mercado de gols. Só que é um jogo perigoso, tá? Porque vai depender muito do interesse do Atlético Paranaense nessa partida. Indo agora para o último jogo das 7 horas da noite, temos o Mengão Malvadão que vai enfrentar o Juventude. Flamengo ainda desfalcado, dos jogadores que estão servindo as seleções. Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta machucado, né? Vocês estão sabendo já que o Arrascaeta está machucado. E é o seguinte, tropa, apesar de eu acreditar muito na vitória do Flamengo, tá jogando no Maracanã, o Juventude é um time bem mais fraco, 1,30, tropa, não me pega o Brasileirão, 1,30 e o Flamengo não com o time titular, Por mais que tenha Pedro, Michael que tá comendo a bola, tá dando conta do recado, Vitinho tá jogando legal, mas, 1,30, mano. Não entro nessa vitória não, tá? Você pode entrar, porque provavelmente o Flamengo vai ganhar, só que o 1,30 pra mim já é um favoritismo muito grande. O Juventude, ele gosta de dar uma complicada. O Juventude que é o rei do ambas marcam. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Flamengo está 6 jogos sem perder, dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols, porém o margem de 1,5 do Flamengo a gente quase sempre pega. Já o Juventude vem de 3 jogos sem ganhar, vem sofrendo gols a 3 partidas. Olha o que eu falei, dos últimos 10 jogos do Juventude, 9 foram ambas marcas. O Juventude sempre faz seu golzinho e leva um golzinho também. Dito isso, analisando que o Flamengo ele tem que ganhar de qualquer jeito para pelo menos continuar na perseguição pelo Galo. Deixa eu ver o que o Juventude está brigando pelo rebaixamento, né, que a gente tinha visto no jogo do Santos. O Juventude está a 28 pontos, para o Juventude empatar no Maracanã também é uma coisa muito boa, é 1 ponto. Na moral, a gente tem que ser realista. Você é do Juventude, você é o Santos, você empatar com um time que está no fenômeno, que é o Flamengo, que é o Atlético Mineiro, você conseguiu um empate fora de casa, é muito bom, não tem jeito, é bom sim. É um jogo que você já conta como derrota e o que vier é lucro. Então, analisando esse jogo aqui, eu tenho o Mengão, que é um time melhor, que precisa de qualquer forma ganhar dentro de casa, vai se expor ali contra o Juventude. Eu tenho o Juventude que sabe explorar, os ataques, a gente viu ali que normalmente ele faz um gol, e um time também que sofre bastante gols. É um bom jogo sim para a gente explorar um margem 1,5. Por mais que eu acredite nessa vitória do Flamengo, como eu disse para vocês, para mim é uma cotação que não compensa o risco, tá? Prefiro explorar aqui que o Flamengo vai para ataque, vai fazer gol, tem chance de levar gol, só que o ambas marcam, eu vou ficar de fora, até porque esses últimos jogos o Flamengo não tem sofrido tantos gols igual ele costuma sofrer, tá bom? Placar para mim, 2-1 pro Mengão, com margem 1,5 safezada Mundo Bet. Indo agora para o jogo de 8h30 da noite, temos Fortaleza enfrentando o Grêmio. Grêmio, tá complicada a situação. O Grêmio que demitiu o Filipão e não vai jogar com o Rafinha, que foi expulso. O Douglas Costa levou amarelo. Não sei se o Douglas Costa chega a ser um desfalque atualmente, né? Desde que chegou no Grêmio não mostrou a que veio. E tem mais um também que eu esqueci quem aqui também tá suspenso. É o seguinte, tropa, o Fortaleza, por mais que ele seja bem favorito, é perigoso de entrar no mercado de resultado, porque o Fortaleza ele não tem jogado bem o Brasileirão. Se você olhar aqui, essa parte do Brasileiro, tá? Não começou muito bem. Se você olhar essa race dos últimos 5 jogos, o Fortaleza perdeu 3 e o Grêmio também perdeu 3 dos últimos 5 jogos. A diferença é que o Fortaleza está intercalando, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Será que o próximo é a vitória? E o Grêmio, ele tá vindo de 4 resultados ruins. São 3 derrotas e 1 empate. Vamos dar uma olhada na classificação? O
Fortaleza é o quarto com esse negócio do G9. Muito dificilmente o Fortaleza ele não vai se classificar direto para a Libertadores, só que para ele é importante vencer pelo menos os jogos em casa para ele garantir isso, tá? E lembrando também que quanto maior a colocação, maior a premiação em dinheiro. Já o Grêmio tá num desespero, acabou de perder no último minuto lá contra o Santos. É o penúltimo colocado, ele já está a 5 pontos do próprio Santos, que é o primeiro fora da zona. Muito complicado a situação do Grêmio. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, é um confronto under dos últimos 7 jogos. Em 6, a gente teve menos que 3 gols. O Fortaleza não perde para o Grêmio a 4 partidas e o Grêmio não perde a 3 para o Fortaleza. O Grêmio vem sofrendo gols a 3 partidas, das últimas 5 em 4, ele foi a primeira equipe a sofrer. Aqui está constando que ele está a 3 jogos sem vencer. Só que é porque tem uma Copa aqui, ó, Copa FGF, que aí não é interessante pra gente, né? Na verdade ele está a 4 partidas sem vencer. Sem enrolar muito, esse jogo aqui é o seguinte, eu vou ficar de fora do mercado de gols. Por mais que eu acredite que esse jogo não tenha 4 gols, cara, a situação do Grêmio, ela tá desesperadora num ponto que ele pode ir pro ataque, se ele sofrendo um gol do Fortaleza, ele pode ir pro ataque e acabar tornando esse jogo over, tá? Mas eu vejo com bons olhos aqui buscar um dupla chance para o Fortaleza. Acredito que o Fortaleza não vai perder esse jogo jogando em casa. Pô, o Grêmio tá um time ruim, tá sem técnico, tá desfalcado e o Fortaleza tem que aproveitar para voltar a vencer jogando em casa, tá bom? Interessante de entrar no dupla chance, caso esse jogo seja empate, pelo menos a gente lucra também. Placar para mim, 1-0 para o Fortaleza. Indo agora para o jogo de 9 horas da noite, temos o Timão enfrentando o Flusão, Corinthians contra o Fluminense, o Corinthians que perdeu uma sequência de bastante jogo de invencibilidade, que eram 8 jogos, né, 9 jogos mais ou menos, perdeu para o Sport, e é o seguinte, está mordido, porque perdeu para o Sport, vai estar jogando em casa e ele tem sim que vencer para o Fluminense. O problema do Corinthians, que eu até comentei, o Roger Guedes ele estava jogando de atacante, o Corinthians estava jogando muito. Esse último jogo, o Silvinho, né, que é inimigo do entretenimento, ele colocou o Jô de centroavante e passou o Roger Guedes ali para marcar o lateral do Sport. Aí, filho, aí complicou para o Corinthians fazer um gol. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Corinthians está em 6º, o Fluminense está em 9º. O Fluminense precisa ganhar, né? Precisa pontuar para ele se manter no G9. E o Corinthians, ele estava lá embaixo, agora ele está num ponto que ele, para mim, o Corinthians vai para a Libertadores com o time que tem, com o futebol que está jogando. O Corinthians agora, ele briga para buscar uma vaga direta para a Libertadores, até porque o Corinthians tem trauma, né, de ir à Libertadores. Vamos dar uma olhada no histórico. O Corinthians vem sofrendo gols a 7 partidas. Dos últimos 7 jogos do Corinthians, em 6 ambas marcam. E dos últimos 5 jogos, em 4, o Corinthians foi a primeira equipe a sofrer. O Corinthians está complicado, ele leva um golzinho, tem que virar o jogo, tem que empatar, e o Corinthians tem empatado bastante. É o seguinte, é mais um jogo que eu exploro o dupla chance, a favor do time da casa, a favor do time favorito, analisando que o Corinthians jogando em casa, vem de uma derrota para o Sport, vai estar jogando em casa, é jogo sim para ele vencer, mas analisando que o Corinthians empata muito, o Fluminense de Marcola não é um time bobo, a gente vai com dupla chance para a gente ganhar também em caso de empate, tá bom? Esse jogo para mim tem cara de ser 1-0 para o Corinthians ou até um empatezinho de 1-1. Porém, acredito ser muito difícil o Corinthians perder novamente, ainda mais para o time do Fluminense jogando em casa. E para a gente fechar o Brasileirão, às 9h30 da noite, temos o Inter de simplesmente o Roberto hat-trick na última partida, enfrentando o América Mineiro. Jogo difícil demais. O América Mineiro tem jogado bem. Gosto sempre de lembrar aqui, vocês que ficam subestimando muito o América Mineiro, ele vem de 8 jogos sem perder, tá? Os últimos 9 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols. É o estilo de jogo truncado dele mesmo. E o Inter, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols, tirando esse último massacre que teve contra a Chapecoense. E no confronto direto também, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. E o detalhe interessante, para quem gosta de estatística, é que o América não perde para o Inter há 3 partidas. Vamos ver o que elas almejam na competição. O Inter está aqui em 7º colocado, assim como o Corinthians. Ele almeja ir para a Libertadores com a vaga direta, né? Então, para isso, ele precisa ganhar principalmente seus jogos jogando em casa. O Inter também vinha numa fase muito legal, ele estava um bom tempo invicto. Só que o Inter, assim como o Corinthians, também é um time que empata bastante, como o América Mineiro também. O América é o 10º, é um time que subiu bastante na tabela. Ele vai brigar pelo G9, o América Mineiro ele vai brigar sim pelo G9 e tem condições pelo futebol que ele está jogando. E para ele, um ponto contra o Inter no Beira-Rio é muito bom.
Se eu fosse cravar alguma coisa, é mais um jogo que eu cravaria um dupla chance, tá? Quando eu falo dupla chance, você pode entrar com empate anula também. A diferença é que o empate anula, você pega uma odd maior. Muita gente me pergunta, por que entrar no dupla chance e por que entrar no empate anula? Eu costumo entrar no empate anula quando eu tenho muita confiança que a equipe vai vencer, eu tenho muita confiança que ela vai vencer, só que, pode ter um risco do empate, então eu fico ali com o empate anula que eu pego uma odd maior. Quando eu entro no dupla chance, é porque eu acredito que a equipe não vai perder, só que tem bastante chance de empatar também. Eu não sei se vocês conseguem entender essa diferença. Uma coisa é eu acreditar muito na vitória, o empate ali pra mim seria uma zebra, e uma coisa é acreditar que ela não vai perder. Tem muita chance de ganhar, tem chance de empatar também, só que perder já fica difícil, entendeu? Eu espero ter ajudado nesse ponto. Então é o seguinte, eu exploro aqui um dupla chance, tá? Você pode entrar no empate anula, se vocês, isso aí varia muito do nível de confiança de vocês. Só que, analisando que o América tá invicto, o América empata muito, o Inter também empata muito, eu até acredito que esse jogo possa ter cara de empate de 1-1. Para mim, o safe desse jogo é explorar o mercado de menos gols. São duas equipes que têm jogos truncados e eu cravo sim um menos 3,5 gols. Eu acredito que esse caso que aconteceu contra a Chape é uma parada um pouquinho mais isolada, que o Inter conseguiu fazer um gol com 1 minuto e depois fez outro gol, se não me engano, com 10 minutos ou menos. Aí acabou desmantelando o jogo, ainda mais numa Chape desesperada, tá? Placar para mim 1-1. E para a gente fechar o nosso dia, às 11h05 da noite, pelas eliminatórias da CONCACAF, temos El Salvador enfrentando o México. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. De qualquer forma, fortaleça aí no like, fortaleça no comentário para que esse vídeo possa ser divulgado. Bom, tropa, é o seguinte, o México, ele é o brabo, simplesmente o brabo lá da CONCACAF. Os Estados Unidos joga, os Estados Unidos até tem um jogo tranquilo contra a Costa Rica, mas, esse último jogo contra o Panamá me broxou, cara, me broxou. Os Estados Unidos, eu tô fora, pelo menos por enquanto, tá? Só que o México é uma seleção muito boa, tem tudo para se classificar em primeiro lugar, vai pegar El Salvador, que é freguês. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O México vem de 8 vitórias seguidas contra o El Salvador. O confronto entre elas, dos últimos 9, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que El Salvador é uma seleção under, tá? Até porque não tem muita qualidade no ataque para fazer gol. Dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O México não perde há 5 partidas. O México estava dando mole, estava tendo os empates, só que ele já ganhou esse último jogo de 3-0. Tá com moral, tá com confiança e eu cravo sim mais uma vitória em cima de El Salvador. Placar para mim, 3-0 para os mexicanos. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quarta-feira. Toma muito cuidado, o Campeonato Brasileiro é muito perigoso, tá legal? Por mais que o time seja favorito, eu gosto muito de entrar com empate anula. Tanto que a gente perdeu o nosso bilhete do Atlético contra a Chape por causa do empate. É foda, tá? É muito foda entrar sem um empate, por mais que a gente tenha muita confiança. Não esqueça de fazer a gestão de banca, principalmente para dias ruins, tá legal? Que a gente continue tendo dias abençoados. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo coloquei mais de 1,5 entre Mengão e Juventude, tá? Por mais que eu acredite que o Flamengo seja o favorito, eu prefiro ficar no mercado de gols. O Flamengo vai jogar pra em cima, o Juventude sempre tem deixado o golzinho dele, é muito perigoso, então eu prefiro ficar nesse mercado. Segundo jogo coloquei a vitória seca do México contra El Salvador, vem de 8 vitórias seguidas contra El Salvador, é uma seleção muito mais forte, tem tudo para vencer e se manter na liderança das eliminatórias. E para fechar o nosso bilhete, para chegar numa odd 2, eu coloquei que vai sair um golzinho entre Corinthians e Fluminense, coloquei mais de meio gol. É uma cotação baixa, é uma cotação que eu estou utilizando apenas para completar o nosso bilhete. O Corinthians jogando em casa sempre faz um gol, ainda mais que não fez gol na última partida, também se esse gol for do Fluminense, pra gente show de bola, analisando que o Corinthians também tem sofrido gol quase todo o jogo. Essa nossa tripla deu um total de 1,97 de odds, sempre ali pra gente dobrar o nosso bilhete, que a gente tenha uma sorte melhor que a gente teve nesses últimos 2 dias, tá legal? Então é isso e pra cima!